Bom, bem-vindos à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e tenho conduzido essas cestas ao lado da Andreia e da Celina desde o ano passado, com a ajuda aqui da Flor Marques, que também latiu agora. Então, a gente tem conduzido esse processo todas as sextas, às 8 da noite, com vários temas e um momento de partilhar mesmo. Então, hoje, eu tenho uma felicidade muito grande de ter ao meu lado a Lili. A Lili, a gente se conheceu no Réveillon. Flor, problemas técnicos ao vivo, gente. Flor Marques não vai ganhar o osso de Páscoa dela hoje, mas tudo bem. Então, eu tive a honra de conhecer a Lili no Réveillon, no Arco-Íris, e conversar bastante com ela sobre a questão da meditação, sobre a questão da medicina tradicional chinesa. E desde então a gente vem conversando. Faço parte do grupo dela de meditação, na parte da manhã, e tenho tido resultados incríveis comigo e com até os conceitos que eu tinha de meditação. Então, quando eu pensei no calendário de abril, ela foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça e prontamente ela aceitou esse convite. Então, queria agradecer muito você, Lili, e pedir para você se apresentar para o pessoal. Pode abrir seu áudio. Boa noite. Eu queria agradecer o convite e agradecer a presença, que eu estou vendo que a caravana da Lili veio em peso aqui nessa reunião hoje. Fico bem feliz, tem bastante carinha conhecida, gosto muito disso. Carinha que tinha tempo que eu não via, né, Eriquinha? As outras eu vejo mais com frequência. Eu trago aqui a meditação com um olhar de uma palavra que já está Claudinha, agora de câmera, agora gostei. Eu trago a meditação num olhar da ciência, que hoje é uma palavra que está ficando tão chata, tão política, né? Mas o que eu quero dizer é assim, quando a gente está falando de meditação, a gente está falando de alguma coisa que se diferencia de outras práticas de relaxamento, porque traz benefícios diferentes das outras práticas de relaxamento. Então, eu começo colocando assim, se tem tanta pesquisa científica falando de meditação, de benefícios da meditação, ela tem alguma coisa diferente das outras práticas. Quando eu falo diferente das outras práticas, eu não quero dizer que ela é melhor, que as outras práticas não funcionam ou não sirvam para nada. Eu só estou dizendo que é um caminho neural diferente de relaxamento. Inclusive, quando eu falo isso, eu quero dizer também, e eu tenho conversado, engraçado que ultimamente, com essa pandemia, muito educador físico tem me chamado para live, e a gente conversa, e a primeira coisa que eu falo, as pessoas hoje estão precisando muito mais aprender a descansar, relaxar, depois meditar. Propor meditação para alguém no nível de estresse muito alto é querer frear um carro a 200 por hora numa pista. Ele vai sair rodopiando, capotando, não vai. Então, o que a gente faz? A gente relaxa, a gente descansa e depois a gente medita, né? Então, eu vou, para quem não me conhece, não conhece esse trabalho, eu vou tentar apresentar ele meio rápido, porque eu acho muito mais gostoso depois vocês levantarem dúvidas e a gente poder conversar sobre o assunto, do que eu ficar aqui no monólogo, porque eu acho que meio que dá sono, né? Então, não deixem de anotar suas dúvidas, porque aí fica mais gostoso depois do bate-papo, tá bom? Léo, beijo para você, saudades. Estou te vendo aqui, viu? Então, eu vou pôr os slides aqui para vocês. Então, meditação. Estão vendo? Então, né? Vou ver os dedinhos levantar aí. Meditação. Começa as perguntas mais sensacionais. O que é meditação?
como meditar e será que eu estou realmente meditando? O que é meditação? O Ocidente foi para o Oriente tentar descobrir o que era meditação. Chegaram e falaram, tá vendo aquele menino ali sentado? Ele está meditando. Então, o que é meditação? É ficar sentado de perna cruzada, de olhos fechados, sem se mexer. O que é meditação? É só isso? É sentar e ficar parado sem se mexer? Isso vai gerar um caminho neural novo e vai me trazer todos os benefícios que a ciência tem mostrado? É só isso? Será que tem alguma condução nesse momento que eu estou sentado, diferente de um exercício de relaxamento? Quando eu falo, eu estou com um problemão, tem um assunto me incomodando, eu vou meditar sobre isso. Vocês entendem que nessa hora meditar é pensar muito sobre alguma coisa? É entendido que isso é meditação? Então, meditar é pensar muito num assunto. Isso é meditação. Então, aquele menino sentado não está meditando ou ele está pensando muito num assunto? Ou se eu vir e falo, ai, minha cabeça está cheia, eu estou tão estressada, eu vou sentar e meditar. O que eu estou fazendo nessa hora? Eu estou meditando, eu estou relaxando, estou esvaziando minha cabeça, estou pensando em nada. Existe pensar em nada? Existe parar de pensar? Será que fisiologicamente a gente tem condições de parar de pensar? Meditação virou um termo guarda-chuva. O que quer dizer isso? Tem um monte de significado. Então é difícil falar que é certo ou errado. É certo a pessoa falar, estou com problema, vou meditar sobre o assunto. Meditação pode ser pensar muito num assunto. Meditação pode ser relaxar. Quando o Oriente veio para o Ocidente, com budismo, taoísmo, hinduísmo, uma série de práticas que eles faziam durante as atividades dele não tinham nome. Que nome deram? Meditação. Várias práticas dentro do budismo, dentro do taoísmo, dentro do hinduísmo ganharam um nome de meditação, mas não segue um protocolo científico de meditação. Vocês entendem isso? Eu jamais vou discutir com um monge budista, com qualquer pessoa do taoísmo ou do hinduísmo, que eles não estão meditando. Eles estão, porque é o nome que foi dado a essa prática, mas não necessariamente está fazendo o caminho neural da meditação que traz os benefícios que a ciência está falando. Dá para entender? Então, tem uma diferença de conceito. Então, meditação pode ser refletir, encontrar o todo, relaxar, descobrir o vazio, fazer nada, encontrar o paraíso, uma série de coisas. Quer ver? Desde os anos 70 começaram as pesquisas sobre meditação. Lá era muito pouca pesquisa. Harvard achava um absurdo os pesquisadores irem fazer pesquisas. Esses dois aqui, ó, Daniel Goleman e Richard Davidson, foram os primeiros, pioneiros nos trabalhos de meditação, que iam lá para o Tibete, levar equipamentos gigantes para fazer os ensaios sobre meditação. E olhem hoje a quantidade de pesquisas sobre meditação. Parece que realmente é uma prática que funciona. Olha aqui outro índice, outro modelo mostrando os ensaios sobre meditação. Do ano 2000 para cá, o quanto aumentou. Essa foto foi tirada desse livro que eu estou mostrando para vocês, que é desses dois autores pioneiros. Depois a gente coloca para Camila, para ela indicar para vocês os livros, tá? Então, meditação é muito complicado de definir. A gente aceita, meditação é tudo isso, engloba, ela é um guarda-chuva, engloba todos esses conceitos, não se discute isso, né? Então, a gente começa só apresentando o que não é efetivamente meditação. Cochilar, aquela dormidinha depois do almoço, não é meditação.
Parar de pensar, não pensar em nada. A gente não vai parar de pensar. Nossa mente é uma usina de pensamento. O coração bate, o pulmão respira e a gente pensa. Não tem parar de pensar. Meditação não é religião ou filosofia. Eu posso ser ateu e meditar. Muitas práticas, e a grande maioria das práticas religiosas e filosóficas, inserem a meditação. Mas não é obrigatório ter vínculo religioso e ou filosófico para meditar, né? E não é também para fazer pose, gente. Yoga e meditação pegou um karma de fazer pose. Tudo, ou yoga, você faz altas acrobacias para tirar foto para o Instagram, ou você senta em posição de lótus para tirar foto e falar que você está meditando. E nem precisa sentar em posição de lótus para meditar, tá? Isso é bobagem das grandes. Então, nada disso é meditação. Nada que está aqui nessa página é meditação. Então, alguém chega e fala, vamos meditar? Ai, não sei, que difícil, não vou conseguir, eu não consigo parar de pensar, eu penso demais. E ok, que bom que você pensa demais, você é normal, você faz parte da normalidade. Então, coração bate, pulmão respira e a mente pensa. E a gente não controla as batidas do coração, e se a gente para de respirar por muito tempo, a gente vai ficar roxinho, pode morrer, e a gente não vai parar de pensar. A gente vai ter um cuidado com esses pensamentos, é uma coisa diferente. A meditação, nós vamos entender que ela é uma técnica, não necessariamente ficar sentado fazendo... Agora pararam um pouco com isso. Até pouco tempo atrás, a gente falava que meditava, a pessoa... Ai, meditação? Oh... A gente tinha que sempre aguentar essa piadinha, né? Tudo que falava de meditação era alguém que falava, ah, você medita? Oh... Né? Então, você tinha que achar engraçado isso. Então, a gente acabou descobrindo que a meditação é uma técnica e que, se bem empregada, pode ou não levar a um estado. Não é obrigatório levar a estado, não tem obrigação nenhuma, é só uma técnica. Deixa eu passar aqui. Eu queria levar vocês lá para cima, meu slide desceu aqui para baixo, eu não consigo subir ele. Peraí, que eu quero levar vocês lá para cima. Uma técnica. O que quer dizer uma técnica? Quer dizer uma prática que eu aprendo, tipo andar de bicicleta. Alguém me dá uma bicicleta, então vai me ensinar, olha, essa bicicleta tem guidão, tem banco, tem pedal, o guidão serve para ajudar na direção, você senta no banco, com o pedal você faz movimento. Ah, entendi. Aí você vai lá e tenta subir na bicicleta. Vai de primeira sair andando? Não, por quê? Você tem que o quê? Treinar. Né? Técnica tem que ser treinada. E até que um dia você vai conseguir andar de bicicleta. O prazer, o estado que essa bicicleta pode te proporcionar é individual. Não é igual para todo mundo. Tão simples quanto comer maçã. Eu te pergunto, como se come maçã? O que é comer maçã? Você vai me ensinar a técnica. Você pode ter uma técnica de morder direto, você pode ter uma técnica de cortar com faca, mas você não vai conseguir me passar o teu prazer ou não de comer a maçã. Isso é individual. E as pessoas com a meditação correm sempre esse risco de ficar tentando definir a meditação com o estado que ela sente ao meditar. Ai, meditação, relaxa. Isso é seu. Isso não é definir. Isso é tentar passar um estado. Estado é individual. Temos que parar de definir meditação tentando explicar o estado que você sente. Isso não é meditação. Então, como meditar? Érica, você já sabe, você já aprendeu comigo. Esse cara aqui quer saber, mas você já sabe.
Como meditar? Eu trabalho numa equipe, não me apresentei de começo, com o Dr. Roberto Cardoso. Dr. Roberto Cardoso é um médico obstetra que ele estudou muito meditação, uma das pessoas que eu conheço que mais estudou meditação. Eu estou com ele há mais de 10 anos, já conheci muita gente no mundo da meditação, mas ele é uma pessoa que eu conheço que já conheceu várias e várias técnicas, e ele estudou tanto a meditação que ele conseguiu fazer uma definição operacional. O que é definição operacional? É ensinar como meditar. Do mesmo jeito que se ensina a andar de bicicleta, ele conseguiu criar uma receitinha de bolo para meditar. Quando ele publicou esse artigo, que é esse que eu estou mostrando para vocês, esse artigo foi reconhecido pelas agências internacionais de saúde como a melhor forma de operacionalizar a meditação para a saúde. Então, gente, eu não estou inventando uma técnica, e longe de mim isso. Tudo que eu falo, eu copio e colo do Dr. Roberto, porque ele criou essa definição e essa definição foi reconhecida, tá? Esse é o Dr. Roberto. E aí tá as agências internacionais de saúde que o acolheram como a melhor forma de operacionalizar a meditação, e é isso que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. O que eu preciso para meditar? Eu preciso ter uma técnica. Eu não invento. Eu não sento e falo, eu vou meditar o alinhamento do chakra. Não, tem um monte de técnica no mundo. Pessoas estudaram para criar técnicas de meditação. E a gente vai lá e pega uma técnica, a gente escolhe, a gente não inventa a técnica. Essa técnica é autoinduzida, autorreplicável. O que quer dizer isso? Eu não preciso de nada e de ninguém para meditar. A Lili vai ensinar uma técnica hoje de meditação. Vocês não precisam levar a Lili para casa para meditar todo dia. Nem fazer uma versão pocket. Não tem isso. Não vende Lili em farmácia. A Lili ensina a meditar e vocês meditam sozinhos. Não se cria dependência. Nem vídeo, nem áudio, nem nada disso. Não se gurotiza a meditação, não precisa de guru para meditar. Criou dependência, deixou de ser meditação. Precisa de um artifício de foco. O que é um artifício de foco? Um foco. Algum lugar que a gente vai colocar nossa atenção, nossa intenção, a nossa energia na hora de meditar, para não ficar viajando com os pensamentos. A gente tem tanto pensamento na cabeça, a hora que a gente senta, que a gente olha, nossa, quanto pensamento. Então, a meditação, a técnica, precisa te dar um artifício de foco. Tipo agora, eu estou sendo um artifício de foco para vocês. Vocês estão prestando atenção em mim. Eu estou sendo uma âncora aqui. Vocês veem pensamento e falam, nossa, Lili, não para de falar, eu estou com meu ovo lá na geladeira, acho que eu vou começar a comer. Foi embora com o pensamento. Volta, presta atenção em mim. Eu aqui estou sendo a âncora nesse momento. E a gente precisa de uma âncora na hora da meditação, para a gente não viajar com os pensamentos. Por quê? Esse artifício de foco vai levar ao relaxamento da lógica. O que é relaxamento da lógica? Essa parte aqui do cérebro, o lobo pré-frontal. É a parte capaz de fazer a gente planejar, coordenar, ficar pensando. A voz que fala na nossa cabeça, ela está aqui. E fala, a Lili não para de falar, não estou entendendo nada. Imagina o que ela está falando. Essa voz que julga, que analisa, que critica tudo, ela está aqui. E na hora da meditação, a gente tende a relaxar. E para ela relaxar, eu preciso ter um artifício de foco. Isso vai me trazer um relaxamento psicofísico. O que quer dizer isso? Isso é consequência, nem é um item operacional. Obviamente, se eu ficar 15 minutos nessa âncora, procurando esse relaxamento da lógica, quando eu terminar os 15 minutos, eu vou ter um relaxamento físico e emocional. Já tem uma galera aqui que medita comigo já há um tempo, eles podem dar testemunho depois nesse bate-papo de um entendimento disso até.
No começo, a gente fica assim... Com o tempo, a gente vai observando que isso tudo está efetivamente acontecendo, né? Aqui, a âncora é um lugar onde eu vou pôr a minha atenção, minha intenção, minha energia. A gente acredita que quando a gente aprende a meditar, a gente precisa de âncoras objetivas, âncoras mais fortes, mais pesadas, tipo um elefante mesmo. Tá vendo o elefante? Tô. Aí começa, ai, preciso ir no supermercado. Putz, amanhã deve estar cheio, que é época de Páscoa. Aí a gente vai embora com os pensamentos. Quando a gente percebe que foi embora com os pensamentos, opa, volta para a âncora. Depois vem outro pensamento, está esfriando, né? Semana passada estava calor também, não adianta estar calor, que não pode ir na piscina por causa da pandemia. Putz, a pandemia, quanta gente está morrendo, a gente vai embora com os pensamentos de novo. Larguei a âncora, volta. Esse é o exercício da meditação. Ficar na âncora e quando se observar que foi embora com os pensamentos, volta. Vocês têm ideia quantos pensamentos, quantos pulsos de pensamento a gente faz por dia? De 30 a 50 mil pulsos de pensamento. Estão achando muito? Mais do que pulsos de pensamento, a gente não se dá por contente. A gente linka. O que é linkar? Precisa ir no mercado. Quando eu for no mercado, eu vou aproveitar e passar no sapateiro. Nossa, mas ele demora tanto com sapato, mas aquele sapato eu vou usar no casamento da Martinha. Será que o fulano vai no casamento da Martinha? A gente vai juntando. Né? De um link, a gente vai juntando outras coisas, que aí a gente nem passa no supermercado, nem vai no sapateiro, fica criticando a Martinha e acabou tudo, e não faz nada, absolutamente nada. Quantas vezes a gente levanta para ir na cozinha beber água, faz um monte de coisa pelo caminho e volta e não bebe a água, porque o pensamento vai embora. A meditação traz esse convite para você ficar num único objeto de foco, numa única âncora. E ela tem que ser bem objetiva no começo, para não ficar tão fácil perder e ficar fácil voltar. Então, tem que ser âncoras objetivas e, com o tempo, a gente vai dando âncoras mais sutis. Muita gente, para aprender a andar de bicicleta, precisava pôr rodinha. Nem sei se existe mais isso hoje de rodinha, porque existe todo tipo de tamanho de bicicleta. Mas, assim, a gente punha rodinha, aí tirava uma, depois tirava outra, né? Essa coisa robusta que nos traz segurança, até porque a gente tem uma mente argilosa que vê que está acontecendo um processo diferente, fora do controle. A gente quer relaxar essa voz que controla tudo. Você acha que ela vai deixar relaxar? Vocês acham? Então vem, não tenho tempo, não é para mim, eu não consigo, eu penso demais. Eu vou contar um segredo para vocês. Todo mundo pensa demais. Mas eu penso muito mais. Todo mundo pensa muito mais. Eu não tenho tempo. Quem tem tempo? Quem tem tempo? Ninguém tem tempo. Eu não sei nem falar o nome dela. Gisele Bündchen levanta às 5h30 da manhã para meditar, gente. Coraçãozinho para Gisele Bündchen. Que a gente não faz isso, né? Nosso tempo é de levantar mais tarde, não é? Mas, ou seja, quando a gente engrena na meditação, a gente acha tempo para meditar. Isso deixa de ser, né, um problema. O que é relaxar a lógica? Num primeiro momento, é pretender não julgar, não analisar, não criar sequências de pensamento. Aquilo que eu falei, precise ir no mercado, vou aproveitar no sapateiro, deixar morrer aí, precise ir no mercado. Deixa esse pensamento passar. Não se envolve no pensamento. Não julga, não analisa. Gente, só isso já seria um benefício da meditação. Eu falo para vocês, tchau, acabou, tá bom para vocês? Só ninguém mais julgar, ninguém mais analisar? Vamos acabar por aqui os benefícios da meditação?
Acabou. Já estava bom demais, né? E por 15 minutos só. A vida muda quando a gente para de julgar e analisar por 15 minutos. Por 15 minutos. Muda tudo. A gente começa a observar o quanto a gente julga, o quanto a gente analisa e quanto isso é desnecessário e quanto isso não faz a menor diferença. Ninguém está nem aí para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente acha. A gente não muda nada com esse pensamento, com essa voz louca dentro da cabeça da gente. Ao contrário, essa voz louca dentro da cabeça da gente, ela enlouquece e adoece a gente. Porque a gente acredita nessa voz da cabeça. Se a Mariazinha ficou de ligar para a gente às 3 horas da tarde e ela não liga, vira o inferno. Ela não gosta de mim, ela me esqueceu, eu não sou reconhecido, eu vou ficar triste, aí eu vou ligar para o fulano, vou ficar falando mal da Mariazinha porque ela não me ligou e vou criar um problema. E no fim a pessoa quebrou o telefone, esqueceu na casa, não estava nem. Mas a gente acredita nesse pensamento e a gente sofre com ele. É uma loucura a nossa cabeça. Ela é muito maluca. Ela é maravilhosa por uma série de coisas. Mas para inventar histórias tristes, a gente se envolver na história e curtir um sofrimento, é fantástico. É maravilhoso. A pessoa passa do nosso lado na rua e não cumprimenta. Pronto. Não sem educação, não olha na minha cara, no mínimo não sei quem falou mal de mim, agora não olha mais para mim. A pessoa estava distraída e nem percebeu você passar. Ou às vezes a pessoa é tímida, fica sem graça de te cumprimentar. Não julga, a pessoa passou e não cumprimentou. Ok, vai lá e cumprimenta ou não, mas morreu aí. Para de ficar criando. Não, percebe que não faz diferença? Não vai mudar nada? A gente cria histórias loucas e se envolve com isso. Então, pelo menos na meditação, vem o pensamento, deixa ele passar, vai embora, vem outro pensamento. E o que na verdade acontece? Vem um monte de pensamentos, né? A gente não sabe nem qual deles a gente segue. E vem um monte. Ou seja, não é para seguir nenhum, é para ficar na âncora. Só ficar na âncora. E aí nos envolver nas sequências de pensamentos. Isso é ir relaxando a lógica, não deixar se influenciar. Meditação é um exercício neural novo. A nossa mente nunca teve algum controle. Alguém que chegasse e falasse para pensar uma coisinha só, tá? Não, a gente deixa, ela pensa quantas coisas ela quiser, do jeito que ela quer, vem um monte de pensamento e vai pensando. Quando a gente senta para meditar, é um pensamento só. E aí a gente tem dois apoios. Um é a respiração e o segundo é a presença. Então a gente precisa ter uma respiração dessa formulazinha aqui, ó, uma respiração que seja profunda e abdominal. Que eu perceba que quando eu inspiro, pode até prestar atenção aí em vocês, aí sentadinha, arruma uma forma de sentar que você consegue colocar a mão na barriguinha e observa, ó, quando inspira, a barriguinha enche, quando expira, barriguinha esvazia. Inspira, barriguinha enche, expira, barriguinha esvazia. Dá para sentir? Normalmente a gente vai estressando, a respiração vem cada vez mais curtinha. Lembra bebê? Bebê respira com a barriga. Esse é nosso padrão respiratório. É a musculatura diafragma, abdominal, ajudam na respiração. Essa musculatura tem que ser usada para respirar. Respira, inspira, né? Traz para dentro. Enche a barriga. Expira, esvazia. Usar o nariz para respirar. A respiração tem que ser silenciosa. Ninguém precisa me ouvir.
Não precisa disso. Harmônica. O mesmo tempo de inspiração é o mesmo tempo de expiração. Professora, Ney Yoga é diferente. Eu sei que Ney Yoga é diferente. Eu sou instrutora de yoga também. Mas aqui nós estamos falando de meditação. Nós não estamos falando de yoga. Ah, no Pilates. Pilates é diferente também. Nós estamos falando de yoga, né? Cada um tem suas propriedades, suas qualidades e seu momento. Aqui na meditação, a respiração é abdominal, nasal, silenciosa, harmônica e lenta. Lenta, o mais lento possível dentro do seu padrão respiratório. Não é para brincar de roxinho, é para respirar. Então, são esses 5 itens que facilitam. Muita gente tem dificuldade para respirar, principalmente fazer essa respiração abdominal. Então, deixa eu ver se eu tenho slide para isso, não. Então, o que a gente aconselha? Antes de começar a desenvolver a meditação, faz exercício de respiração. Não tenha pressa de meditar. Deita na cama, flexiona os joelhos, sola dos pés apoiada no colchão, pega um livrinho, põe em cima da barriguinha, faz exercício observando se o livro movimenta para cima, para baixo. Faça exercício de respiração para ajudar a trazer a respiração aqui para baixo. É extremamente importante estar com esse fluxo respiratório legal para começar a meditar. Já tem comprovação científica, é assim, padrões emocionais alteram padrões respiratórios. Nós estamos aqui conversando tranquilamente. Se alguém vier abrir a porta aqui, vai bum, eu vou tomar um susto, minha respiração vai parar aqui. Na hora vai mudar meu padrão respiratório. Na hora, eu não escolho isso, simplesmente acontece. Eu estou aqui tranquila, alguém vem me dar uma notícia triste, muito triste, na hora eu fecho e vai travar minha respiração. Quanto mais triste, mais difícil respirar. Ou seja, padrões emocionais alteram... Deixa a moto passar na minha sala. Padrões emocionais alteram padrões respiratórios. Só que no ser humano, ele consegue alterar padrão emocional respirando. A respiração altera padrão emocional. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou muito triste ou com muita raiva, se eu respirar corretamente, eu consigo alterar o padrão. Lembra que a vovó falava? Respira, fica calmo. Vovó estava certa. Vovó é sábia. Agora, tem que ter um treino, né? Não vai naquela hora de raiva profunda querer respirar, porque aí vocês vão ficar xingando minha mãe, que não vão estar conseguindo acalmar, que não serve para nada, isso que eu falei. Só na hora da raiva tá respirando. Essa respiração não vai valer. Tem que entrar numa sintonia com a respiração, aprender a fazer essa respiração, vai lá, deita, faz respiração. Essa bolinha vende no Mercado Livre, se vocês quiserem, eu não ganho comissão. Mas aprende a respirar, que vai ajudar já um padrão respiratório diferente, um padrão emocional diferente, um controle emocional. A coisa vai ficar mais controladinha, e isso vai ajudar muito na meditação. A segunda coisa que vai ajudar na meditação, exercício de presença. O que quer dizer isso? É estar aqui. É não estar lá, é estar aqui. Não estar lá onde? Eu não sei, ninguém sabe. A gente anda tão distraído que a gente não sabe onde a gente está. A gente nem presta atenção onde a gente está, mas a gente não está aqui. Porque a gente não sabe nem o que a gente come, né? Quando às vezes perguntam, o que você comeu? Ah, não lembro. Mentira, não é que não lembra. É que não olhou. Simplesmente nem viu o que tinha no prato.
Às vezes fica a televisão ali na frente, fica olhando a televisão e as notícias estão tão boas, né? Estão tão nutritivas as notícias da televisão. A gente está engolindo, goela abaixo, só desgraça, desgraça, desgraça. E na hora de comer, né? Não que a gente não tenha que se informar, não tenha que estar ao par das coisas, mas na hora de comer, na hora de se nutrir, não precisa, né? A gente nem olha o que come. A gente anda na rua e tá com a cabeça. Presta atenção no teu passo, quem passa do lado, se tem árvore, se tem flor. Não precisa ficar aquele abobado, né? Ah, florzinha. Não, é só prestar atenção e pode continuar andando. Toma banho, olha, sente seu corpo, percebe se tem manchinha, se tem carocinho, passa um creme com presença, né? Fica mais. Tudo isso vai ajudar na meditação, tanto a respiração como a presença. Tô olhando a hora, Camila. Tá dentro do tempo ainda, né? Então, tudo isso é muito importante para a meditação. Porque esse daqui é o looping operacional da meditação. Eu já falei para vocês dele, mas só que em outras palavras. Aqui a gente está mostrando o desenho dele físico. Quando eu medito, eu estou numa técnica de meditação, é isso que está acontecendo. Eu estou na âncora, eu vou reduzir o envolvimento nas sequências de pensamento. O que é reduzir o envolvimento na sequência de pensamento? É aquilo que eu falei, lembra? Ah, eu vou no supermercado. Deixa esse pensamento passar. Não abraça o pensamento. Ah, vou no sapateiro junto. Isso é abraçar o pensamento e ir embora com ele. Vou no supermercado. Deixa ele embora. Fica na sua... Vem o pensamento. Você reduz o envolvimento na sequência de pensamento. Você relaxa a lógica. Não julga, não analisa, não cria sequência de pensamento. Ah, estou relaxando, perdeu o relaxamento. Volta para a âncora. Está na âncora, reduz o envolvimento na sequência de pensamento, relaxou a lógica. Perdeu o relaxamento da lógica, volta para... Isso chama looping operacional. Isso, gente, quer dizer... Deixa eu ver o que mais tem. Isso quer dizer que é previsto que mesmo durante a prática de meditação, a gente vai pensar. Não tem meditar e não pensar. Tanto que fala, reduz o envolvimento no pensamento. O pensamento vai aparecer durante a prática de meditação. A gente vai tentar ficar com a atenção na âncora e não se envolver com esse pensamento que vem. Mas ele vem. Ah, eu penso muito. Foi o que eu falei, todo mundo pensa muito. Com o tempo, no começo é assustador, porque quantas vezes você sentou na sua vida para ver o quanto você pensa? Pouquíssimas. Então, quando você senta para começar a meditar, nossa, eu penso muito. Ok, não tem problema, continua meditando. Eu tenho uma amiga da nossa equipe que fala, continua meditando, tipo a Dolly do desenho do Nemo. Continua meditando, continua meditando. E continua meditando, porque é previsto que a gente pensa, que a gente se envolve e volta para a âncora. O importante é criar essa disciplina de ficar diariamente nesse exercício da meditação. De ficar na âncora, perder a âncora, relaxamento da lógica. Esse é o exercício. Isso é meditar. E se estamos aqui falando de verdades e mitos, se vocês não... Ah, vejo cores, vejo... Quer dizer o que é isso? Absolutamente nada. Não faz diferença nenhuma. No olhar da ciência, o fato de ver cores ou não ver cores não tem diferença nenhuma no processo de meditação. Alguns neurocientistas dizem que
cores e formas geométricas são formas da gente guardar algumas memórias. E aparecer durante a prática de meditação é só uma provocação da nossa mente de tirar a atenção da âncora. É como se fosse um pensamento. É uma forma de distrair a nossa mente. Não quer dizer nada. Dr. Roberto diz o seguinte: a gente está meditando. Se aparecer Buda, Jesus Cristo, Nossa Senhora, pede para eles esperarem um pouquinho, volta para sua âncora e continua meditando. 99,99% de chance de ser uma provocação da mente. Porque Jesus Cristo, Buda, Nossa Senhora, não iriam aparecer no meio da meditação. Eles sabem que você está meditando, eles esperam 15 minutos. Então, não faz diferença absolutamente nada. A mente o tempo inteiro vai tentar atrapalhar esse processo da meditação. E o que eu faço? Fica na âncora. Não julga, não analisa, não cria correntes de pensamento. Quando a gente fala corrente de pensamento, pode ser cores, pode ser formas, pode ser qualquer coisa, né? Inclusive imagens de Jesus, de Buda, seja lá o que for. A mente, o tempo todo, tenta distrair a gente desse processo. E é só continuar nesse looping operacional da meditação. Muito legal, Lili. Ó, gente, é interessante. A gente vai falar mais um pouquinho nós duas. Quem tiver dúvida, já pode ir colocando no chat. Daqui a pouco a gente já termina aqui a gravação. Quem está ao vivo, quem está no YouTube, coloca aí no canal que a gente vai respondendo. Mas uma coisa, gente, a mesma coisa que vocês estão sentindo agora, principalmente quem trabalha, né, com isso, conduz alguns relaxamentos, já fez. Fala. A hora que a Lili falou isso, acho que a Érica estava lá comigo no arco-íris. Não sei se você lembra, eu olhei para você e falei, nossa, eu não medito nada. Porque eu achava que eu fazia um monte de coisa e não faz. Então, assim, a nível científico, a gente não medita. Agora, pensando nesse looping operacional, pensando numa âncora, a gente tem aí várias, né, vertentes de meditação e várias coisas que não são meditações e que chamam de meditação e que a Lili já trouxe aí na aula dela muito sabiamente, viu, Lili? Essa parte. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu achei interessante, que eu perguntei para você lá no Arco-Íris, mas eu gostaria de perguntar aqui também. Você falou bastante da âncora e tudo. No YouTube, a gente às vezes já faz várias conduções com outras pessoas e tudo. Existem as meditações guiadas. Pensando, não que está errado, tá, gente? Pensando a nível científico, já que a gente está falando de ciência aqui. Essas meditações guiadas, em que existe alguém que fala e que conduz, é considerado meditação ou não? Falando de ciência, gente, não é certo e errado, que é mitos e verdades aqui. A Lili, do jeito dela, com a competência que eu sei que ela tem, ela vai responder. Vai lá, Lili, abre seu áudio. Eu demorei um pouquinho só para pensar numa resposta boa, tá? Para vocês não ficarem bravos comigo. Eu sei que muita gente faz meditação guiada. Assim, ó, a maior parte das perguntas relacionadas à meditação, a primeira coisa que a gente devolve perguntando é: há quanto tempo você medita? Por que eu estou falando isso? Normalmente, de cara, eu já iria dizer assim, ó, meditação guiada, dentro dessa visão que eu coloquei para vocês agora, eu não posso considerar meditação. Por quê? Se eu estou falando meditação guiada, ela não é autoinduzida. Vocês precisam desse fone, dessa voz, dessa gravação para fazer essa meditação. Dessa condição, né? Dessa condução para meditar. Sem essa condução, não tem. Então, isso criou uma dependência. Isso já está fora daqueles 5 itens operacionais da meditação. Segunda coisa. Mas eu já sei de cor aquela condução, eu não preciso colocar, eu já tenho decorado. Quem decora? Quem ouve? Aí se fala assim, ó, a condução. Estou imaginando aqui. Fecha os olhos
Imagina um campo florido. Quem imagina o campo florido? Lobo pré-frontal. O combinado na meditação é para ele relaxar. Se eu fico na meditação guiada, dando estímulo para ele criar um lugar, imaginar, ele não vai relaxar. Gente, e eu vou falar para vocês muito sinceramente, eu só estou dizendo isso, que não é uma meditação no olhar da ciência, porque o lobo pré-frontal não vai relaxar e tem uma condução, isso não é autoinduzido, precisa de uma coisa para vocês fazerem meditação. Então, a gente tiraria dentro do critério meditação. Mas, foi o que eu falei no começo, às vezes, hoje, as pessoas estão tão estressadas, lembra do carro a 200 km por hora? É mais fácil e, às vezes, é muito mais indicado dar uma orientação para fazer esse relaxamento guiado do que ir para a meditação. A pessoa está num nível de estresse que ela precisa dessa condução, mas para relaxar, não meditar. Não vai trazer os benefícios da meditação. Isso que eu quero chegar. A gente não pode falar para a pessoa que fazendo esse exercício, vai equilibrar a pressão, vai melhorar, porque não é a meditação. Não é isso que está nos artigos científicos. Entenderam? A pessoa relaxa, vai melhorar o estresse, tudo bem. Agora, por que eu falei depende a quanto tempo medita? Porque pessoas com muito tempo de meditação, elas podem ter uma guia no começo, tá? Imagina que você está no campo florido, bababá, e daí ter uma âncora de ambiente que é muito sutil. Então, aí é uma outra coisa num outro momento de meditação. Não no começo. No começo, a âncora tem que ser mais objetiva. Esse lobo pré-frontal, enquanto ele não aprender a relaxar, ele vai ficar criando, vai ficar imaginando, ele vai ficando dando chapéu na gente, fazendo de conta que a gente está meditando, que não dá. Monges lá, pode ser que eles tenham algumas práticas guiadas, mas é uma outra coisa, quando a gente está falando num nível muito mais sutil de guia de meditação. Legal, Lili, você trazer isso. Eu achei bem legal também no que você disse, a questão de às vezes virem cores, vem Jesus, vem minha mãe, vem uma lembrança. Então, tudo isso também pode ser a sua mente, aquela sua voz da cabeça, como a Lili fala, você não falou aqui, né? A voz que fala na tua cabeça que está querendo te distrair durante o processo. E aí você perde o relaxamento durante o processo da meditação. Até eu falei isso para ela, porque o nosso grupo, que está aqui, uma parte do grupo, a gente sempre chama as nossas gravações de meditação, só que não é. É um relaxamento, é um guia que a gente faz, porque a gente ainda está falando. E mesmo a gente falando, viu, Lili, que se a gente for pensar que a minha fala é uma âncora, tem pessoas que vão para Nárnia, né? Que vão para outros lugares que nem a gente nem falou para elas irem. Então, é interessante você trazer essa questão, porque é uma coisa legal da gente perceber. Outra coisa que você trouxe, que eu achei bem legal, foi que não é necessário estar com a mão de lótus, você está num ambiente que vai ser um ambiente com incenso, todo preparado. Pode meditar em qualquer lugar, né, Lili? Não sei se você puder falar um pouquinho mais disso, que isso eu achei legal. Eu posso meditar onde eu quiser, assim. Pode. Tanto é que meu Instagram profissional é meditação urbana, né? Que eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência que a meditação é para ser também nas grandes cidades, né? A gente não precisa estar no campo, no jardim florido para meditar. A gente medita aqui. Se vocês repararam no barulho da minha rua, toda hora tem descendo um rap ou um iFood ou uma ambulância, porque estou numa rua de movimento. E se eu for usar como desculpa o barulho, eu não vou meditar nunca. E não é por aí, a gente medita aqui. Eu tinha um grupo de meditação no Ibirapuera. Acho que aqui hoje não tem ninguém da época do Ibirapuera, eu também do Ibirapuera. Mas vai lá na grama sentar para meditar. Tem formiga. Não é confortável, às vezes a grama está úmida, você fica com o traseiro todo molhado sentar na grama. Nem toda árvore é confortável para pôr as costas.
Então, é legal meditar no campo. Vai meditar no campo para você ver. Ainda mais nós urbanos, super urbanos. A gente não dá conta dos mosquitos. Tem verão que tem aqueles mosquitinhos que ficam voando e eles passam assim, ficam andando em cima. Começa a dar umas coceiras. Gente, é quase impossível meditar sentado na... Eu tinha meditação na grama para ser uma meditação urbana. Eu me rendo, eu sou urbana, eu tenho que meditar na cidade, no meio do barulho. O problema não é o barulho. Barulho passou. O problema é a história. Esse motoqueiro, eu tenho que passar aqui agora, toda vez que eu vou meditar, passa uma moto, que droga. Julguei, analisei, criei corrente de pensamento em cima do barulho. O barulho passa, vai embora. Então, para meditar, o que eu preciso? Meditar. A prática ser diária. Meditação que não é diária é relaxamento. Prática diária, 15 minutos, num horário que seja bom para você, não tem horário pré-determinado, né? Pode ser de manhã, à tarde, à noite, dentro da sua vida, dentro da sua rotina, você escolhe seu melhor horário para meditar. E o ambiente, que é importante que ele seja seguro para você, seja no quarto, na sala, na hora que você vai meditar, faz desse lugar o seu lugarzinho da meditação. Pode ter uma musiquinha, pode ter um cheirinho, uma aromaterapia, um incenso, seja lá o que for, pode ter. Pode ter uma luzinha mais gostosinha, não vai dormir com a luz escura, mas pode ter uma persiana mais encostadinha, uma penumbrinha, fica gostoso para meditar, que você se sinta seguro e confortável. Pensa na sua mente, coitadinha, nessa voz que fala aqui, ela está com medo da meditação, ela percebe que ela vai perder o controle. Então, cria para ela um ambiente seguro, fofinho. Fala para ela, que gostosinho que nós estamos aqui, nós só vamos meditar. Deixa ela acreditar que está gostosinho. Né, Isabel? Tudo bem aí? É legal você falar isso, viu, Lili? Que eu vou contar minha experiência de terça. Eu estava meditando, a gente tem um grupo de manhã. Todo mundo sabe que eu sou noturna, né? Mas a meditação é 7h30 da manhã, tá, gente? Estava eu lá meditando. E aí o meu despertador no outro quarto, no escritório, tocou. E aí eu estava meditando. E aí eu lembro que a minha mente falou, levanto, vou lá, desligo, não desligo. E aí eu fiquei ainda, 15 minutos de meditação, eu fiquei pensando o que eu fazia. E aí chegou uma hora que parece que o despertador fez parte de mim. Então aí eu já não ligava mais para ele. E ele desligou depois de um tempo. E aí quando eu trouxe para a Lili para o grupo, eu falei, gente, o despertador estava ali. Não ficou naquela coisa de eu ter que ir, tem que trabalhar. Não foi esse pensamento que veio. O pensamento que a minha voz falou foi, Camila, levanta e desliga. Esse que é o julgamento, né, Lili? É assim, Camila, levanta, desliga. Camila, você está meditando. Camila, por que você não desligou o negócio antes, né? Foi muito legal. E a gente julga, a gente avalia, a gente está sempre fazendo. E é legal que a meditação, ela não é qualitativa e nem quantitativa. Você não vai ganhar ponto positivo nem negativo. Ninguém vai cuidar da sua meditação. Você medita e pronto. Mas não tenho como medir, não tenho como qualificar. Saí 10 vezes da âncora. Nem saí da âncora. Não faz diferença. Não faz diferença. Tá junto com as cores, com as formas, com tudo. É um processo. Ponto. Dr. Roberto fala que meditar é a celebração da inutilidade. Ninguém vai te avaliar, não vai acontecer nada, absolutamente nada. Só medita, pronto. É só isso. É muito louco, né? Não, o que é legal você falar disso é porque as pessoas gostam de comparar, né? Então, as coisas, o que me assusta muito nas técnicas é que vira tudo um modismo. Então, eu medito, eu medito, eu medito. Aí a pessoa fala, eu medito e fico assim, eu fico assado, eu fico cozido, moído. E assim, é uma técnica individual. Então, que você vai ter as suas relações, você vai ter os seus desafios,
Porque quem está aqui ao vivo, a gente convida a ficar mais um pouquinho, que a Lili vai ensinar uma técnica para a gente vai ter a experienciação da meditação, mas uma coisa que é clara é que é seu, é você com você. Então, você pode se julgar, né, Lili? Falar, poxa, eu não consegui ficar, mas isso você não vai conseguir até em palavras expor para o outro. Olha, me senti assim, me senti assado, porque isso também pode induzir o outro também, né, Lili? Então, eu vejo muito, às vezes, nas rodas do pessoal que é integrativo, assim como nós, um fala do outro, assim, eu medito assim, eu medito assado, e aí fica aquela competição, aí vai para o ego, né? Então, eu medito há 30 anos, e eu sempre tenho isso, que o que funciona para você pode não funcionar para mim. Então, isso acho que é uma coisa legal de você falar também, né, Lili? Sim, a gente volta naquele padrão lá do andar de bicicleta, né? A minha experiência é totalmente diferente da experiência do outro. A maçã que eu como é totalmente diferente da maçã que o outro come. É a experiência, né? É a sensação. Isso é totalmente individual. E ponto. Ponto. Tira o filtro do ego. Sem ego. É só. É só a técnica e acabou. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Eli, é, por exemplo, a técnica, segundo os estudos, as pesquisas, a técnica ela promove um relaxamento e um esvaziamento e vários outros fatores. Mas para a gente ter isso contínuo na nossa vida, quantos dias tem uma mensuração? Olha, para você conseguir fazer esse giro de chave, para você conseguir estar mais calmo, para você conseguir estar mais sereno e ter os efeitos da meditação, você vai precisar, sei lá, meditar 30 dias, todos os dias, ou não? Como é que é isso para a ciência e mais que para a ciência, para a Lili? Como é que é na tua experiência? Não sei o que você pode falar para a gente. O que eu posso te dizer é assim, a meditação traz muito benefício em aspectos físicos, emocionais e espirituais, para quem curte, para quem não curte, vão parar em físico, emocional e mental. Os estudos, os ensaios clínicos hoje falam em 8 semanas. 8 semanas são 2 meses. Então, isso já dá para mensurar em 8 semanas algum tipo de alteração. Então, gente, não é comprimido, não vende na farmácia, não dá para tomar. Já senti. Tem gente que realmente, quando mal começa a meditar, uma semana assim, já começa a sentir algumas alterações, se sente mais calmo, começa a melhorar a qualidade de sono, mas mensurado em trabalho mesmo de artigo, de publicação, 8 semanas. E isso também faz parte desse processo individual. Nós estamos falando de uma experiência individual, então vai ser muito de cada um, né? Então, tem isso. Tem algumas pessoas que começam a perceber algumas alterações, mas eu acredito mais no processo a longo prazo mesmo. Porque, pensa, é um caminho neural novo. Está mudando estrutura física e química no cérebro. Então, eu falo aqui rapidamente de lobo pré-frontal, mas obviamente envolve toda uma circuitaria física e química no cérebro. Então, não pode pensar que em 2 minutos mudou tudo aqui dentro, né? Então, leva um tempo mesmo. Então, a gente fala pelo menos 8 semanas, que é o que tem em publicação, tá? Outra coisa, Lili, a minha última pergunta, que eu acho que é importante aqui trazer, existem hoje, até por conta da pandemia, surgiram muitos aplicativos de meditação, né? Que você consegue programar o tempo que você faz e que normalmente usam um recurso de música junto, né? Então, esses aplicativos, eles usam a música, nem é meditação guiada, é uma música e eles vão contando o tempo. Também é considerado meditação? Isso pode ajudar ou na sua percepção não? Abre seu áudio, isso. Eu não conheço o aplicativo, mas eu sei que tem muita coisa no mercado, eu já conheci muitos aplicativos. Eu acho que não só a meditação, mas como a maioria das práticas do Oriente, menos é mais. Então, assim, meditação não precisa de nada, só precisa da técnica. Então, a gente que começa a inventar, posso pôr música? Posso pôr um cheirinho? Posso pôr incenso? Posso pôr não sei o que lá?
Pode, mas não precisa. Então, o aplicativo, você não deixa de criar uma dependência. Eu não conheço esse aplicativo exatamente que você está falando, mas se não precisa, quanto menos, é mais. Se a gente está falando de filtrar ego, filtrar... Então, tem que ir deixando todas essas coisas. Por outro lado, volto. O carro está a 200 por hora. Talvez esteja difícil parar para meditar. Às vezes, esses aplicativos, nem seja uma meditação, seja um relaxamento, já seja válido para a pessoa dar uma diminuída no estresse e melhorar a qualidade de vida. Então, não sou ninguém para falar não usa. Só estou dizendo assim, com o tempo, se você conseguir se libertando disso e só meditar, melhor, né? Fica uma coisa mais pura, mais natural, mas não vou falar nada, não sei. Né? Não, sim. Até porque você falou uma coisa interessante, Lili. Normalmente, eu não sei vocês, gente, vou falar por mim aqui. Normalmente, quando eu vou usar música como recurso meditativo, se eu não estou concentrada no momento presente, eu durmo. E aí vira relaxamento, não é, Lili? Que eu durmo. Então, se eu não estou ali sentadinha, quietinha, respirando, eu posso pôr a meditação que for, que nem vai ser falada. Eu gosto de música, então vai ser com música que vai parar, mas aí vira relaxamento porque eu acabo dormindo também. Então tem esse viés também, né? Então, música é um negócio muito louco, porque assim, a gente orienta para que a música seja instrumental e não tenha vínculo com absolutamente nada na sua vida. Porque você vai colocar música e vai falar, ai, eu gosto, olha, daqui a pouco vem aquela parte, em vez de meditar, você vai ficar ligada no processo da música, relacionando a história da música com a sua vida, blá, blá, blá. Eu tinha uma pessoa que meditava aqui comigo, ela vinha semanalmente até a gente fazer a meditação e tal, e eu tinha um mantra de uma meditação chinesa, e ele era taoísta, né, o mantra, e eu gostava muito desse mantra. E um dia a gente terminou a meditação, essa pessoa virou para mim e falou assim, você já reparou que tem uma criança, parece que fica gritando aí atrás? Nossa, deu um ataque de riso na gente, que parecia mesmo, que o mantra tinha... Mas ficou tão engraçado. Nós dois estouramos de rir e deu um acesso de... A gente nunca mais conseguiu colocar o raio do mantra, porque você chegou a ouvir, Léo? Não sei se você pegou essa época, Léo. Porque dava ataque de riso. Acabou o mantra, né? Era super legal para meditar, acabou. Né? Ou seja, a gente deu um nome, né? Trouxe uma imagem para ele e ele acabou. Então, esse negócio de música é muito relativo, né? Ou então você usa uma música e de repente, mentalmente, você começa a cantar, né? Não sei vocês, nossa cabeça é ótima, né? De repente você começa a cantar mentalmente, a música é só instrumental, então também precisa, se você vai escolher o recurso de música, não sei se a música poderia entrar até, Lili, como uma âncora, no caso do mantra que você falou, sendo uma âncora, né, de você repetir, mas se você ressignifica isso de uma outra forma, vocês duas iam começar a rir, e aí ia perder totalmente. Perde, acaba tudo, perde tudo. Eu recebi uma vez não era bem um aplicativo, é um programa para meditação, americano, acho que nem chegou no Brasil ainda. Você colocava um fone de ouvido, por exemplo, você tinha uma chuva, era um temporal bem forte, assim. E você, conforme você ia acalmando, essa chuva ia acalmando, acalmando, até acabar a chuva. A sua sintonia interna, né, seu batimento cardíaco, a frequência, a pressão, ia regulando a chuva. Então, quanto mais você acalmava, essa chuva acalmava até parar, até você conseguir ouvir um passarinho. Quando você ouvia o passarinho, é que você tinha chegado em relaxamento. Gente, eu não consegui usar esse negócio. Porque em vez de ser relaxamento, você ficava tentando ouvir o passarinho. Nossa, isso não é para mim. Isso não é para mim. Então, eu não usava mais esse negócio, porque eu não tinha como. Porque quando eu vi o passarinho, então, era uma felicidade, que aí pronto, de um temporal enorme, assim, aí começava tudo de novo, né? Muito louco. Não consegui usar esse negócio. Muito legal, Lili. Bom, a gente está chegando ao final da partilha aqui do gravação do YouTube. Então, Lili, eu vou pedir para você
fazer suas considerações finais para quem está assistindo, para a gente encerrar a gravação, fazer os seus convites para os seus grupos. Lembrando que a gente vai colocar no descrição do vídeo, eu vou colocar os links da Lili, contato para vocês entrarem, mas Lili, o que você quiser falar aí, gratidão por ter aceito. Obrigada, Camila, pelo convite. Então, eu acho que a meditação mudou minha vida. Então, eu gosto de convidar as pessoas para meditar, não porque eu trabalho com isso e eu ganho dinheiro com isso. Eu gosto que as pessoas meditam porque eu sei que traz benefício para todo mundo meditar. Então, eu dou aula particular, eu dou curso e eu tenho os grupos. Os grupos eu procuro manter um valor bem irrisório, a Camila sabe, tem mais gente aqui nos meus grupos, porque para mim é importante que as pessoas meditem. E eu acredito que no grupo a gente compartilha dúvida, a gente consegue se reunir e falar, puxa, essa semana eu não consegui meditar, que está difícil. A gente se constrói na meditação em grupo, para isso que serve o grupo. Então, vocês fiquem à vontade, eu estou para abrir mais horários. Quando começou a pandemia, eu fui uma das últimas pessoas a fazer meditação online, porque eu não acreditava em meditação online. Eu só transformei a meditação em online porque me pediram muito e eu vi que ou não tem online, então vamos fazer online. E tem funcionado muito bem. As pessoas estão conseguindo meditar. Então, isso para mim que é importante, que as pessoas meditem. Então, não fiquem sem graça de vir falar sobre meditação, se tem dificuldade financeira, as pessoas hoje estão todo mundo meio sem grana, a gente está trocando, a gente está se ajudando. O importante é que medite. E mais que medite, se permita. Peça ajuda. Se ajude. Se olhe. Descansa. Relaxe. Respira, se olha, mais que ver luzes, que ver formas, se olha. Não tem coisa mais gostosa que descansar, se jogar na cama a qualquer hora, independente se é de dia ou de noite, descansar, fazer nada. A gente pode fazer nada, a gente deve fazer nada. A gente tem que se permitir isso. Depois medita. Ai, que lindo! Gratidão, Lili. Foi uma honra estar aí ao seu lado. Queria agradecer a todos os presentes. Lembrando aos presentes que fiquem mais um pouquinho, a gente vai ter uma outra parte. E vocês que estão aí no YouTube podem deixar suas dúvidas, seus comentários no vídeo. As cestas de partilha acontecem todas as sextas, às 8 da noite, horário do Brasil. A gente tem, na semana que vem, eu vou trazer uma amiga, que é a Melissa, ela vai falar do curandeirismo no dia a dia. Então, quem quiser participar, gratuitamente pode vir. E esperamos, então, vocês no nosso próximo encontro. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!